Hebreus no capítulo 12, irmãos, a Bíblia diz assim no verso 1. A gente vai ler o 1 e o 2. Amém? Todo mundo achou? Graças a Deus. Verso 1 então, irmãos, a Bíblia diz assim: portanto, também nós, visto que temos a nos rodear de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Amém? Repita assim comigo: autor e consumador da nossa fé. Amém, irmãos? Feche seus olhos, vamos orar antes de começar. Senhor Deus, nos dá graça nessa noite, Pai. Com a Tua misericórdia, abre os nossos olhos para que possamos contemplar aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu gostaria de falar de fé nesta noite. Amém? De fé. Nós lemos agora o capítulo 12 de Hebreus, irmãos. E antes do capítulo 12, você sabe muito bem que no capítulo 11 há uma referência muito grande à fé. Né? Você abre o capítulo 11, já no verso 1, você vê o autor falando que a fé é a certeza, é a convicção das coisas que não se veem, mas se esperam. Amém? Ele está querendo dizer então que nós cremos em algo que ainda não se manifestou por completo, mas que a gente aguarda com expectativa. Amém? Você sabe também, irmãos, que nós sempre falamos disso, a fé ela vem pelo ouvir. E ouvir do quê? Da palavra de Deus. Amém? A fé em nós, irmãos, é resultado de ouvir o Evangelho. Amém? A fé que foi gerada no seu coração pelo próprio Deus é resultado, acompanha a palavra. Amém? Acompanha a palavra. Nós lemos aqui até na quinta-feira, Romanos capítulo 10, a partir do verso 9, que ele diz que nós temos que crer com o coração e confessar com a boca. Amém? Que Jesus Cristo é o Senhor. O princípio de fé nas Escrituras, irmãos, vem através do Evangelho, que é aquilo que traz luz, que traz iluminação, que faz com que as pessoas possam ver, possam entender a respeito de quem, irmãos? A respeito de Deus, a respeito de Jesus. Como você canta, Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, a maior revelação de Deus, o Pai. Amém? Jesus Cristo veio ao mundo revelar Deus como Pai. Amém? Não mais um Criador distante, não mais simplesmente o Deus soberano sobre todas as coisas, mas também o nosso Pai. É através de ouvir a palavra de Deus constantemente que a sua fé é fortalecida. Amém, meu irmão? Você, se hoje creu em Deus e se ainda está crendo em Deus, é porque Deus te deu fé, através de ouvir a palavra. A fé, irmãos, ela não vem de sinais simplesmente, ela não vem de emoções simplesmente, ela vem de ouvir o Evangelho. Se você quer aumentar a sua fé, se você acha que a sua fé é ainda fraca ou insuficiente, você precisa se alimentar com o quê? Com a palavra. Amém? Este é um princípio muito importante, irmãos, porque os sinais são bons, as curas são boas, o mover no Espírito Santo é bom, mas, irmãos, a nossa fé está firmada na palavra de Deus. Jesus mesmo disse lá em Atos, no capítulo 1, meu irmão, antes de se despedir e de subir aos céus, ele disse, ele disse aos discípulos, vocês devem permanecer em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Amém? Para o quê? Ser revestido de poder para o quê? Para ser minhas testemunhas. Amém? Tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Ou seja, o revestimento de poder e os sinais que acompanhariam os discípulos na pregação do Evangelho seriam um complemento para a mensagem. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Por que nós nos esforçamos tanto em pregar, irmãos? O culto, ele se concentra na pregação. Por quê? Porque é através da pregação que a sua fé é fortalecida. Através da pregação que o seu coração é firmado na rocha, que é Jesus Cristo, o seu Senhor.
É através da pregação do Evangelho que você conhece a Deus, que você entende quem Deus é, o que Ele fez por você, que você conhece a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, e você passa também a se conhecer em Deus, a entender aquilo que Ele tem para a sua vida e os propósitos eternos do Senhor para o seu coração. Amém? Você lê um texto agora comigo, irmãos, em que o autor de Hebreus diz que Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. No capítulo 11, irmãos, que é o capítulo mais famoso a respeito de fé na Bíblia, ele diz, por exemplo, no verso 6, que sem fé é impossível agradar a quem? É impossível agradar a Deus. Não tem como ter uma vida cristã, irmãos, sem ter fé. Não tem como, meu irmão. Aliás, a fé que nós temos, irmãos, no primeiro instante, no primeiro ato para a conversão, a fé que você recebeu, que você exerceu, ela vem do Senhor. Repita assim comigo: Deus é o Deus da fé. Deus é quem te dá fé. A fé vem do Senhor, irmãos. Amém? A fé para a salvação vem do Senhor, a fé para o aperfeiçoamento vem do Senhor, a fé para a capacitação para toda boa obra vem do Senhor, porque a fé é um dom de Deus. A Bíblia nos ensina, irmãos, que Deus opera em nosso coração tanto o querer como o realizar. Ela opera em nós a intenção, a motivação e a obra completa. Deus começa, Deus aperfeiçoa e Deus termina. A sua fé, meu irmão, ela não é mais importante do que o seu Deus. Amém? A sua fé, ela não é mais importante que o seu Deus. Por quê? Porque a fé é um instrumento. Paulo diz que a salvação ela vem pela graça mediante a fé. Amém? A fé é um instrumento, a fé é a chave, a fé é o caminho que te leva. Amém? Mas quem salva é Deus. Quem salva é Deus. Você sabe também, irmãos, que a Bíblia ela condena uma espécie de autofé, uma autoconfiança exacerbada. Você sabe muito bem que ela diz: maldito o homem que confia no homem. Amém? Porque aonde você deposita sua fé, confiança, irmãos, precisa ser no Senhor. Diz respeito a quem você está servindo. Se você tem uma autoconfiança extremamente exacerbada, como quem diz, é pela minha força e não pelo Senhor, você não tem fé, você tem uma autofé. E como você sabe muito bem, isso não pode te salvar. Se você pudesse salvar a si mesmo, Deus não teria enviado o seu Filho ao mundo. Deus não te capacitaria com fé para que você pudesse crer. Amém? Porque mais importante que a nossa fé é o Deus da fé. É o Deus que nos dá fé. Nós lemos o capítulo 12 aqui, irmãos, que é a sequência do capítulo 11. O que é o capítulo 11 de Hebreus, irmãos? É uma galeria de fé. Ele diz, lá ele começa dizendo que a fé é a firme certeza, a convicção das coisas que não se veem, mas se esperam, as promessas de Deus. Não tem como viver uma vida com Deus sem fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Depois de fazer uma introdução, ele começa a citar exemplos de homens e mulheres de Deus que viveram pela fé, que andaram com o Senhor em total dependência, que viveram em obediência, que caminharam com fé, com convicção. Se você ler o capítulo 11, você vai encontrar homens como Abraão, como Davi, como Moisés e tantos outros, inclusive a mulher, uma prostituta, Raabe, que Deus transformou a vida dela através da fé. Ela estava no meio de um povo que seria destruído por conta do seu pecado. E porque ela creu no Senhor, porque o Senhor iluminou o coração dela, ela ajudou os espias e fez com que o povo entrasse com facilidade em Jericó. Você sabe disso? Nós falamos aqui um tempo atrás, amém? De Raabe. Então nessa galeria você encontra pessoas, mulheres e homens de Deus de fé. Depois de citar então Abraão, Moisés, Noé, irmãos, entre tantas outras pessoas, o que ele está querendo dizer aqui, irmãos? Que todo crente tem pessoas que o rodeiam. Todo crente tem pessoas para as quais ele pode olhar e testemunhar e ver que são pessoas que caminharam, que andam pela fé. Amém?
Você não vem para o Senhor, pelo menos 99% dos crentes, irmãos, que estão hoje dentro de uma igreja celebrando, cultuando com as suas famílias, vieram até o Senhor porque alguém pregou o Evangelho. Eu estou mentindo? Não estou, porque a Bíblia revela isso, irmãos. Os discípulos, eles tiveram que se dispersar para pregar o Evangelho. Quando você lê o capítulo 8 de Atos, você vê, irmãos, que Deus faz se criar um motim, uma rebelião em Jerusalém, porque eles tinham recebido uma promessa: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e depois vocês vão sair, ser minhas testemunhas. Eles receberam o Espírito Santo e ficaram, irmãos. Eles ficaram parados, eles ficaram em Jerusalém. Então Deus faz com que se crie uma rebelião, uma perseguição, e eles se espalham. E a partir do momento que eles se espalham, irmãos, eles começam a pregar o Evangelho. Todos nós, irmãos, todos nós viemos a Deus através de uma testemunha. Todos nós somos rodeados por pessoas que testemunharam a respeito do Cristo que hoje vive e reina. Que é o Senhor, o teu Salvador, aquele que te criou e aquele que te salvou, aquele que vai te livrar do inferno e te dar a vida eterna. Você pode dar graças a Deus por isso? Graças a Deus pelas testemunhas do Evangelho, meu irmão. Valorize as pessoas que pregam o Evangelho, para que você possa também ser um pregador. Você vai entender isso, irmãos. Todos nós vivemos rodeados de testemunhas. Você pode olhar para o irmão que está do seu lado e dizer: essa é uma pessoa que está andando pela fé. Por mais que a minha fé em algum momento possa não ser suficiente, possa falhar, ou eu possa fraquejar na fé, tem um irmão que está do meu lado, que está vivendo pela fé. Ele vai poder me ajudar. Todo crente, irmãos, é rodeado por testemunhas. Amém? Nós devemos, irmãos, nos apegar a isso. Como ele diz no capítulo 12. Nós devemos nos apegar às testemunhas. As pessoas que já estão andando pela fé há mais tempo que nós. Que estão vivendo, irmãos, as dificuldades e aflições do dia a dia, mas não abandonaram a fé, não abandonaram o Senhor, não abandonaram o Evangelho. Você pode se apegar àqueles, irmãos, que vieram antes de você e estão firmes na jornada. E ele diz assim: nós devemos nos desapegar de todo peso e de todo pecado, e vivemos através dos grandes e bons exemplos. Então no verso 2 ali do capítulo 12 que nós lemos, irmãos, ele diz uma frase que é a que eu quero usar hoje como base para a nossa pregação, que é no verso 2, repita ali comigo: Jesus é o autor e consumador da sua fé. Amém, irmãos? Sabe por que ele diz isso? Porque Jesus, irmãos, foi quem originou a fé na nova aliança. Foi Jesus o primeiro a andar pela fé em Deus. Foi Jesus o primeiro a ter fé, irmãos. Jesus foi o precursor. Ele andou também pela fé. Ele veio a este mundo e andou, irmãos, e foi até onde ele foi e fez o que ele fez, porque ele estava andando segundo a uma palavra de Deus o Pai. Amém? Foi Jesus quem originou a nossa fé. Ele é o precursor, foi Ele que foi à frente, irmãos. Jesus nos deixou um legado de fé. Por isso que Ele é o autor e consumador, irmãos. Jesus é o líder da nossa fé. Jesus é quem tornou o caminho até Deus palpável, real. Jesus é quem edificou um novo e vivo caminho. Jesus é quem estabeleceu uma ponte entre você e Deus. Antes dele, irmãos, só havia um abismo. Foi Jesus, irmãos, que construiu esse acesso. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Consumador, irmãos, porque foi na sua morte de cruz. Foi no momento em que Ele entregou o seu Espírito. Foi no momento em que Ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Foi no momento em que Ele se sacrificou por mim e por você que Ele consumou. Você canta aqui algumas vezes, nós cantamos, né? Eu fui comprado, justificado. A minha vida, a minha dívida foi paga lá na cruz. Né? Está tudo pago, foi consumado. Ele consumou a nossa fé. Ele tornou o acesso a Deus possível, meu irmão. Você pode dizer amém? Foi Jesus que estabeleceu de volta esse caminho, irmãos. Foi Jesus que nos trouxe de volta para perto do Pai. E o autor de Hebreus diz algo muito interessante ali, irmãos, no capítulo 12, no verso 2. Ele diz: para que a gente mantenha os olhos nele.
Amém? Leia comigo ali. Olhando firmemente para Jesus. Amém? Algumas traduções traduzem como manter os olhos nele, ou manter os olhos firmes nele. Amém? Ele está dizendo então que Jesus é o consumador, o autor e consumador da nossa fé. Ele originou a fé e consumou ela para que você tenha acesso. Depois de dizer isso, irmãos, ele deixa muito claro que nós precisamos manter os olhos nele. Amém? Aqui você poderia se perguntar por quê? Por que manter os olhos em Jesus? A respeito da sua fé, irmãos, talvez você em algum momento da sua caminhada já pensou que ela não é suficiente. Não precisa levantar as mãos, mas eu tenho certeza que todos nós aqui já passamos por isso. Todos nós já vivemos momentos na nossa trajetória com Deus, irmãos, em que a gente pensou que a nossa fé não é suficiente, que ela não vai cumprir o propósito para o qual nós tivemos fé ou nós começamos a nossa caminhada. Nós não vamos conseguir dar conta. Amém? Eu tenho certeza, irmãos, que durante a sua caminhada você já teve dúvidas ou já questionou a sua salvação. É ou não é verdade? Eu tenho certeza disso, irmãos. Aliás, a sua fé em Deus, irmãos, o Evangelho, ele só é poderoso e maravilhoso porque você pode questioná-lo. Ele só tem efeito, irmãos, na sua vida, ele só é poderoso porque você pode duvidar dele, você pode questionar ele. Você pode viver momentos de instabilidade, de fraqueza, e você pode voltar à palavra de Deus para o que as Escrituras dizem, e você pode comprovar. Todo crente passa por isso, irmãos. Momentos de dúvidas, momentos de incerteza. Será que eu realmente sou salvo? Será que Deus realmente me salvou? Será que eu realmente estou sendo transformado? Será que a minha fé foi suficiente para herdar a salvação, para herdar a vida eterna? Eu tenho certeza que você já pensou isso. Por que nós precisamos manter os olhos em Deus, em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, irmãos? Porque eu tenho certeza que em algum momento da sua trajetória, mesmo que seja pequena, você já deixou de confiar no Senhor. Em alguma situação da sua trajetória com Deus, você deixou de confiar nele e foi abalado. Ou sofreu um grande revés, ou teve uma grande tristeza. Eu tenho certeza disso, irmãos. Em algum momento da sua caminhada, você deixou de olhar para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da sua fé, que é o seu alvo, que é a sua rocha. E eu sei, irmãos, que isso muitas vezes nos envergonha. Quando a gente faz uma análise da nossa vida, a gente para e pensa, poxa, nesse momento aqui, eu não confiei no Senhor da forma como deveria, eu deixei de confiar nele, e eu fiz com que ele parecesse que ele não fosse tão poderoso assim para me ajudar, para me salvar. Então eu fui à frente, eu me envolvi, eu coloquei a cara a tapa e deixei o Senhor de lado, e hoje isso te envergonha. São processos comuns, irmãos, que nós vivemos na nossa caminhada. Por que nós precisamos manter os olhos em Jesus, irmãos? Se os teus olhos não estiverem firmes nele, irmãos. Se você não estiver com os teus olhos firmados naquele que é o autor e consumador da sua fé, da sua salvação, você vai se deixar se abalar pelos sentimentos, pelas emoções muitas vezes. Os muitos arrepios, os muitos conceitos, as muitas opiniões, muitas vezes podem ludibriar a nossa fé. E Satanás se encarrega dessas coisas, irmãos. Muitas vezes ele começa a lançar dardos ao nosso coração, à nossa mente, tentando nos colocar em dúvida, em incerteza, nos fazendo questionar essas coisas. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, nós colocamos os olhos em outros lugares. E isso afeta a nossa fé. Se a nossa fé não estiver em Jesus, irmãos, ela estará ligada a coisas que são passageiras, a coisas que são inconstantes. Como eu mesmo citei, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Você pode se lembrar, irmãos, de Pedro no Getsêmani. Pense comigo a respeito de Pedro no Getsêmani, irmãos. Quando Jesus estava com seus discípulos reunidos em uma mesa, ele disse, eu estou indo para a cruz, eu vou morrer, eu vou me entregar, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou, eu vou ser o sacrifício, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar.
O que Pedro diz? Não faça isso contigo, Senhor. Eu vou morrer no teu lugar. Ele disse para Jesus, ele estufou o peito e disse, não, Senhor, não vou deixar que façam isso contigo. Se necessário morrer, eu vou. O que Jesus diz para ele, irmãos? Pedro, nesta noite mesmo, você me negará 3 vezes. Pense, irmãos, que a falta de fé de Pedro fez ele duvidar do poder de Deus. Porque Jesus tinha dito, eu vou para a cruz, eu vou morrer, mas vou ressuscitar. No domingo pela manhã vocês vão me ver de novo. E Pedro se levanta da mesa e diz, não, Senhor, eu não vou permitir que isso aconteça. Isso, irmãos, é a mesma coisa que dizer, esse teu Deus aí, que tu chama de Pai, não tem poder para te tirar de dentre os mortos. Então ele diz, eu vou morrer no teu lugar. Ele vai para o jardim do Getsemane com Jesus, irmãos. E a Bíblia diz que Jesus, na agonia, na aflição da cruz, dos últimos momentos, ele soa sangue, ele ora ao Senhor, ele clama ao Senhor, ele pede coisas ao Senhor. E quando ele volta para os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, não, João e Pedro, não lembro. Enfim, ele volta e eles estão fazendo o quê, irmãos? O quê? Eles estão dormindo. O homem que há poucos minutos tinha dito, eu vou morrer por você, estava dormindo no momento de angústia. Quando os homens do exército, irmãos, vêm para pegar Jesus e levá-lo cativo, o que Pedro faz, irmãos? Naquele momento de volúpia e de falta de fé, ele tira do soldado uma espada, ele arranca a orelha de um soldado. A fé dele estava apegada às emoções e não naquilo que Jesus tinha dito. Se os teus olhos não estiverem em Jesus, irmãos, a fé que você acha ser insuficiente, em algum momento, irmãos, ela te fará duvidar da salvação. Isso é certo. Se os teus olhos não estiverem em Jesus, irmãos, se você não entender que Deus é mais importante do que a sua pouca fé, talvez, em algum momento você vai duvidar, você vai questionar. Se você realmente teve uma conversão genuína e se realmente você é salvo, você vai viver com medo da volta de Jesus, porque você vai viver naquela incerteza de salvação. Porque não é a fé que te salva, é Deus. Se você tira os olhos dele, irmãos, a tua pouca fé em algum momento vai ser insuficiente. E você pode se lembrar também de Pedro, irmãos, que é um grande exemplo. Ele está num barquinho, açoitado pelas águas. Quando ele vê Jesus, ele diz, mestre, se for o Senhor mesmo, permita que eu vá até você. Ele sai do barco, Jesus diz, venha. Ele sai do barco, ele pisa na água, ele caminha na água. Mas, em algum momento, ele tira os olhos de Jesus. Faltou fé, irmãos. Faltou fé para Pedro. A gente lê o texto e diz, Pedro era um homem de pequena fé. Quem de nós aqui andaria pelas águas? Quem de nós teria saído do barco? A gente lê o texto e diz assim, Pedro foi um homem de pouca fé. Quem de nós, mediante uma tempestade, sairia do barco que já estava sendo açoitado pelas ondas para andar sobre as ondas? Quem faria isso? Ele fez, irmãos. Ele fez, mas ele fez olhando para Jesus. Quando ele tirou os olhos de Jesus, a fé que até aquele momento era insuficiente, fez com que ele afundasse. E quem que aparece para salvá-lo, irmãos? Jesus estendendo a mão. Porque não é a fé que te salva, é o Deus da fé. Eu não estou querendo dizer, irmãos, que a fé não é importante, não é isso. Não é isso, irmãos. Mas nós precisamos entender que a fé ela vem de Deus. E que se mesmo que ela estiver insuficiente, mesmo que ela for pouco em algum momento, irmãos, nós ainda podemos olhar para o Senhor. Eu e você não disse nenhum amém. Talvez hoje o seu coração está batido, talvez a tua alma está abatida, talvez você esteja cheio de incertezas com relação à fé, com relação à salvação, com relação a Deus, com relação à religião. Ainda assim, hoje você pode vir à frente do altar e olhar para o Senhor. Não para mim, não para o Taylor, que somos homens falhos, pecadores, mas mesmo diante de qualquer aflição e dificuldade, você pode ainda olhar para aquele que é o autor e consumador da sua fé.
Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? A fé é importantíssima. É impossível viver uma vida com Deus sem fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas ainda assim, irmãos, mesmo quando a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você pode olhar para o Senhor, aquele que sobre as águas te estende a mão. Porque muitas vezes nós confundimos a fé com crendice, nós confundimos a fé com a nossa força de vontade, e não é verdade. Nós confundimos a fé, irmãos, com palavras de efeito, com palavras de afirmação, com pensamento positivo. Não é isso que é fé. A fé, irmãos, eu já fiz muito isso. No momento de infantilidade espiritual, a fé não significa sair pela rua, colocando a mão nos carros da moda e dizendo eu tomo posse. Isso não é fé, irmãos. Fé não é saindo pelas ruas dizendo, pai, eu quero uma mansão igual essa. Isso não é fé. Fé não é palavra de afirmação, irmãos, não é pensamento positivo. Fé não é abrir o jornal e ler o horóscopo para ver como vai ser o dia que você precisa fazer. Fé é diante as dificuldades, é diante o mar, é diante as lutas, é diante a aflição, é diante uma fé como um grão de mostarda, é dizer eu ainda confio no Senhor. Sabe o que é fé, irmãos? O maior exemplo talvez é estar no jardim do Getsêmani, à beira da morte, à beira de um sacrifício doloroso e vexatório, e dizer, Pai, seja feita a tua vontade. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Fé diante de uma doença que talvez seja mortal, você ainda está glorificando e dizendo, Senhor, o Senhor é o Deus da minha vida, assim como o Senhor me deu, o Senhor pode tomá-la, assim como o Senhor permitiu que essa doença se achegasse até mim, o Senhor pode curá-la, mas seja feita a tua vontade. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, irmãos? Quando você tira os olhos do autor e consumador da sua fé, você começa a viver as próprias custas, e isso nos faz afundar. Se os teus olhos não estiverem em Jesus, irmãos, é sinal que você já depositou confiança em outro Deus, seja a qual ele for. Seja de barro, seja de gesso, seja uma estátua. Seja algo passageiro e momentâneo. Quando você tira os olhos de Jesus, irmãos, pode ser que você já tenha depositado confiança em outra coisa, em outra pessoa, que não vai poder te ajudar na hora da angústia. Você vai no túmulo dos precursores das grandes religiões do mundo e você vai encontrar túmulos lacrados. Você vai encontrar túmulos de precursores de grandes movimentações religiosas. Os túmulos, irmãos, dessas pessoas estão lá lacrados, porque eles ainda estão lá, mas o autor e consumador da sua fé não está mais no túmulo. Ele ressuscitou, Ele é o único que Deus que tem pés e anda, mãos e apalpa, tem boca e fala, meu irmão. Diferente de qualquer outro. Talvez eu estou falando coisas aqui, irmãos, que já te envergonhou em algum momento da tua caminhada, ou ainda te envergonha. Você olha e diz, Senhor, a minha fé parece tão pouca. Diante de algumas circunstâncias, eu não sei mais o que fazer. Lembre-se também de Pedro, irmãos, que depois que ele nega Jesus 3 vezes, você sabe muito bem, ele se envergonhou. A Bíblia diz que na terceira vez, quando o galo cantou, Pedro se retirou e chorou amargamente. Preste atenção aqui. Ele negou Jesus 3 vezes, aquele que tinha dito que morreria pelo Mestre. Quando ele negou pela terceira vez, ele se retirou, irmãos, arrependido de tudo aquilo, envergonhado. Ele entendeu, a minha fé ainda não era suficiente para morrer por ele. E o que ele fez, irmãos? A Bíblia diz que Pedro voltou à velha vida. Pedro voltou a pescar. Pedro se retirou da comunhão dos discípulos que estavam reunidos. Pedro foi embora, irmãos, da união, da unidade daqueles que tinham andado com Jesus durante 3 anos e meio. Sabe o que Pedro estava querendo dizer com isso, irmãos? A salvação não vai ressuscitar no domingo. Mesmo que ele tenha dito, mesmo que ele tenha me orientado, mesmo que ele tenha falado. Eu não tenho fé para confiar, para entender que ao terceiro dia ele vai ressuscitar.
E ele voltou para os seus afazeres, irmãos. E quem que foi ao encontro dele? Quem foi ao encontro dele, meu irmão? Você está comigo? Jesus Cristo. Aquele que vai sempre ao encontro daqueles que estão para perecer. Aquele que vai ao encontro da ovelha perdida. Aquele que desarruma a casa para encontrar uma dracma. Aquele que recebe de volta o filho que se perdeu. Porque Ele é sempre maior do que a nossa fé. Ele é sempre infinitamente superior, infinitamente misericordioso, irmãos. Infinitamente bondoso. O autor e consumador da sua fé. Nos 3 exemplos de Pedro que eu citei agora há pouco, irmãos. Em todos eles, Jesus Cristo apareceu para resolver a situação. Em todos eles, irmãos. Todos eles, Jesus Cristo trouxe de volta, apareceu para resolver a situação e trazer de volta uma fé que é sustentada nele e não nas circunstâncias. Uma fé que é sustentada em Jesus não vai se abalar no Getsêmani quando os soldados vêm para a perseguição final. Uma fé que está firmada em Jesus quando está diante de um mar revolto não vai afundar porque vai permanecer com os olhos nele. Uma fé que está firmada em Jesus não colocou confiança, não depositou expectativa e esperança em homens falhos, pecadores, passageiros. Uma fé que está firmada em Jesus, irmãos, não importa o que esteja acontecendo, não vai sair debaixo da comunhão, não sairá das asas do Altíssimo. Uma fé que está firmada em Jesus está sempre olhando para os montes de onde vem o nosso socorro. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Eles não se abalam, mas permanecem para sempre. O seu Deus é maior do que a sua pouca fé. Eu não estou querendo dizer com isso, irmãos, que você deve se contentar com uma baixa confiança no Senhor. Não. Até mesmo, irmãos, em diagnósticos de pouca fé, você pode recorrer ao Senhor e dizer: Pai, a minha fé está tão pouca, está tão insuficiente, me ajuda, aumenta a minha fé. Aumenta, você vai encontrar, eu não lembro o texto agora exato, irmãos, mas você vai encontrar um diálogo de Jesus com os seus discípulos, um daqueles que o seguiam, em que Jesus disse: é necessário perdoar 7 vezes. O cara chega para ele e pergunta: Pai, Senhor, Mestre, quantas vezes nós devemos perdoar? E Jesus responde essa famosa frase. Sabe qual que é a próxima pergunta depois da resposta de Jesus, irmãos? O cara chega para ele e pergunta: aumenta a nossa fé? O que ele está querendo dizer com isso? Pai, diante das circunstâncias, eu não consigo perdoar esse desgramado. Aumenta a minha fé. Eu não consigo perdoar uma vez sequer, que dirá 70. Ou sei lá quanto que dá 7 vezes 70, ou 70 vezes 7. É 70 vezes 7, irmãos, não 7 vezes 7. É 70 vezes 7. Ele olha para Jesus: Pai, eu não consigo perdoar uma vez, que dirá 70 vezes 7. Aumenta a minha fé. Eu citei 3 exemplos de Pedro e você sabe muito bem, lá em João no capítulo 20 em diante, irmãos, Jesus vai ao encontro dele para restaurar a comunhão. E aquele que tinha dito que ia morrer, irmãos, antes do Getsêmani, que se entregaria no lugar de Jesus, agora é trazido de volta para a mesa, para a comunhão, e Jesus disse para ele: agora sim, Pedro, você está capacitado para morrer por mim. A fé aumentou. Porque o nosso Deus, irmãos, é maior do que a nossa fé. Eu coloquei lá no Instagram, quando eu anunciei essa mensagem, irmãos, que com relação à fé, sobre a fé, o que importa realmente, irmãos, é em quem você a deposita. Eu vou repetir, com relação à sua fé, o que importa realmente é em quem você a deposita. Você está entendendo isso? Mesmo que a sua fé seja pouca, se ela estiver firmada em Jesus Cristo, irmãos, é Ele que vai transformar em muita. É Ele que vai transformar em suficiente para a salvação. Para encerrar, irmãos, no livro
o triunfo da fé na vida de um crente. Charles Spurgeon, que é considerado o pregador do século XIX, irmãos, ele disse a seguinte frase, preste atenção, eu já vou encerrar. Nossa vida é encontrada em olhar para Jesus, que é o que o autor de Hebreus diz aqui no verso 2 do capítulo 12. Nossa vida é encontrada em olhar para Jesus, não em olhar para a nossa própria fé. Pela fé, todas as coisas se tornam possíveis para nós. Mas o poder não está na fé, mas no Deus em quem a fé confia. Mais importante, mais poderosa do que a sua fé, irmãos, é o Deus em quem você deposita a fé. Em nome de Jesus. Quando nós lutamos, irmãos, contra dúvidas, nós devemos, irmãos, com o coração firme, lembrar dessa verdade. Não é a força da nossa fé que importa, mas a quem nós depositamos a fé, o destinatário da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador. Você entendeu o que eu quis dizer aqui nessa noite, irmãos? Se coloque de pé e vamos orar. Em nome de Jesus.